Bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a bendita graça de Cristo Jesus e a sua paz estejam conosco nesta manhã, propriamente nesta manhã de terça-feira. Estamos contentes porque esse é um momento importante para nós, o momento do estudo da nossa lição. Quero dizer para você, já adiantando, que a nossa lição hoje é muito importante. Nós temos alguns versos que nós vamos meditar e eu apelo a você a permanecer até o final para que nós possamos entender esta mensagem que Cristo Jesus quer que nós entendamos. É muito importante, tá bom? Pois é, então vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse tão importante estudo que nós precisamos ter. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por este momento tão importante na nossa vida, de podermos todos os dias estarmos ouvindo a voz do Senhor através do Teu Santo Espírito e também dos Teus anjos falando aos nossos ouvidos. Para tanto, pedimos agora que o Senhor bondosamente venha limpar a nossa mente, venha iluminar, Senhor Deus, de maneira que esta lição ela seja clara, ela seja compreendida e entendida por nós. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão comigo neste momento na Sala da Esperança, que nós possamos aprender cada vez mais destas tão importantes e valorosas lições que temos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, a nossa lição de hoje, instrução do anjo a Daniel. Nós vamos meditar no capítulo 9 de Daniel, a partir do verso 23 até o verso 27. Quero dizer para você que vamos meditar em cada um desses versos e vamos ver qual a importância de cada um deles para nós. E já adiantando para você que assim como Daniel, na sua perturbação e preocupação, porque ele não estava entendendo esta profecia, e Deus enviou imediatamente o anjo Gabriel para que ele pudesse explicar para Daniel, eu já quero dizer para você que também Deus tem enviado o Espírito Santo e anjos para estar com você e comigo, para nos fazer entender esta mensagem e tantas outras que nós desejamos entender e às vezes temos dificuldades. Ok? Muito bem. Instrução do anjo a Daniel. Muito bem. Eu quero compartilhar com vocês aqui o verso, propriamente o verso 23, diz assim, olha, quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Daniel estava orando e não era uma simples oração. Daniel estava suplicando. Oração, muitas vezes, queridos, quando nós acordamos pela manhã, nós nos ajoelhamos, agradecemos a Deus pela sua bondade, por ter nos concedido uma ótima e abençoada noite, um sono tranquilo, reparador, não é verdade? E nós agradecemos a Deus, fazemos alguns pedidos a Ele, ao sairmos para o nosso trabalho, para as nossas atividades, né? Aqueles que vão para o colégio, vão para a escola, pede ali a proteção de Deus. Isso é uma oração. Tá? Agora, a súplica, queridos, é diferente. É algo que o nosso coração sabe estar necessitando. Súplica é algo que você, quando olha para todos os lados e você se sente que você perdeu o controle de algo ou da situação, e você vê que não tem como você mesmo fazer de si mesmo para resolver a situação, então você entra em súplica. Você entra em um pedido a Deus, sabe, com insistência, suplicando, clamando. Isso é clamor, isso é súplica, que é diferente de uma oração.
É uma oração também, mas é uma oração suplicante. É uma oração de dizer para Deus: Senhor, sabe, eu não consigo mais, eu perdi o controle disso, mas eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Isso é súplica. E Daniel não estava entendendo esta visão. A visão dos 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, no contexto profético, os 2.300 anos. Daniel não sabia de nada e aquilo estava preocupando demais a ele. E ele entrou em súplica, e é por isso que o anjo voou às pressas, veio até Daniel e disse assim: Daniel, quando você começou a fazer as suas súplicas, veja, se você viu, pois foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você. Queridos, eu já quero entrar aqui num ponto importante aqui, é que quando você suplica a Deus, quando você pede com insistência, quando você clama por alguma coisa que você necessita, que realmente é uma necessidade para você, pode ser que não vai ser neste momento apropriado agora mesmo que Deus vai dizer sim para você, mas Ele envia anjos para estar com você. Você pode ter certeza. E aí talvez você pense assim, mas Deus não ouve as minhas orações. Deus ouve todas as nossas orações. Não importa se você é adventista, não importa se você é batista, se você é pentecostal, se você, sabe, é judeu, se você é budista, se você é islamismo, sabe, não importa a sua religião, tá? Se você é espiritismo, do espírito, a religião espírita, não importa. Quando você clama a Deus, quando você suplica a Deus com sinceridade, que você quer conhecer a vontade de Deus, que você quer aprender a vontade de Deus, que você quer servir a Ele, quer obedecer a Ele, Deus manda anjos, Ele manda anjo para estar com você, eles vêm voando às pressas para te explicar, para te ajudar, para te auxiliar. Você entendeu? Pode ter certeza que você tem a companhia dos santos anjos de Deus. Porque você está desejando aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus, para obedecer conforme os ensinamentos da sua palavra. Tá? E aí, continuando aqui no verso 24, aí o anjo começa as explicações. E diz assim: Daniel, olha, preste atenção. Veja que no finalzinho do verso 23, o anjo disse assim para ele, Gabriel diz assim, portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia para estudarmos, nós precisamos prestar atenção o que o Espírito Santo quer neste momento falar ao nosso coração. O anjo deixou claro para Daniel, preste atenção e entenda a visão. E aí continuou explicando para ele, olha, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Aí o anjo diz assim para Daniel, Daniel, desses 2.300 anos, ou 2.300 dias, tá? Que um dia equivale a um ano. Aí o anjo falou para Daniel assim, olha, separado está desta profecia aqui, tá? Está sendo tirado 70 semanas. Se você pegar 70 semanas e multiplicar por 7 dias cada semana, você vai encontrar aí uma soma de 490 dias. Como um dia é igual a um ano profético, literal, então aqui Deus estava dizendo por meio do anjo para Daniel, olha, eu estou dando de oportunidade para o teu povo, para o povo judeu, para o povo que está voltando da Babilônia, que vai começar a construir a cidade, tá? Construir os muros, tá? Vai restabelecer Jerusalém. Então, estou dando para eles 490 anos de oportunidade para que eles arrependam. Nesse período vai acontecer algo importantíssimo, tá? Porque o pecado
sabe, a transgressão vai ser extirpada, ou seja, por meio do Messias. Aqui o anjo estava falando, sabe, o Messias virá nesse tempo, dentro desses 490 anos, tá? Eu estou dando de oportunidade para o seu povo. É um tempo de graça, é um tempo de oportunidade, é um tempo para eles se arrepender dos seus pecados e se converter a mim. Entendeu? Só que aqui, queridos, Deus está falando como povo, como nação. Como indivíduo, Deus salva pessoas de todas as nações, quando se conhece a Deus, quando se arrepende, sabe, quando presta atenção na mensagem, quando ouve a voz de Deus, pessoas de todas as nações, de todas as religiões, de todos os credos, são salvos por Cristo Jesus. Mas aqui, como uma nação que Deus havia escolhido, separado, tirado do Egito, formado como um povo para uma missão específica que era levar a mensagem para todo mundo, para que pudesse preparar para receber o Messias, e isso eles falharam, sabe, não cumpriram com a sua missão. Então, queridos, Deus está dizendo, eu estou dando agora a última oportunidade para a nação. 490 anos. Tá? Muito bem. Agora, vamos continuar aqui. Agora, o verso 25 diz assim, olha, saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então aqui no verso 25, aí o anjo chegou para Daniel e diz assim, Daniel, presta atenção, tá? Desde que saiu a ordem para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída, os muros fossem reconstruídos, que nós já estudamos e vimos, queridos, no ano 457 a.C. foi dado esta ordem para a reconstrução de Jerusalém e o povo voltar do cativeiro para Jerusalém, tá? Aqui o anjo está dizendo, olha, em 7 semanas e mais 62 semanas, veja só, das 70 semanas, o anjo está dizendo aqui, olha, 7 mais 62, então dá o quê? 69. Vai acontecer uma coisa muito importante. Preste bem atenção o que o anjo disse que estaria acontecendo. Ele diz assim, olha, saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para retificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Então o anjo estava dizendo assim, olha, dessas 70 semanas, quando se completar 69, 7 mais 62, o príncipe será ungido. Quem é o príncipe? Jesus Cristo Messias, aquele que viria. Jesus seria ungido, queridos, para cumprir uma missão específica de salvação a mim e a você. Agora, quando foi que Jesus foi ungido? Jesus foi ungido, queridos, no ano 27, quando ele foi batizado. Ele estava ali no Rio do Jordão e foi batizado por João. E naquele momento o céu se abriu. O Espírito Santo desceu de forma corpórea como uma pomba. E uma voz foi ouvida no céu que diz, este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então Jesus foi ungido neste momento, o príncipe, o Messias, aquele que veio para nos salvar foi ungido, nesse momento. Aí Jesus saiu dali e foi para o deserto. Jesus foi para o deserto, alguns tradutores traduziu a Bíblia da seguinte forma, para o português principalmente da seguinte forma, que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Na verdade, Jesus não foi lá para ser tentado por Satanás. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para que ele passasse ali 40 dias e 40 noites se preparando para dar início à sua missão. Tá? Só que o inimigo Satanás, ele aproveita geralmente as oportunidades. E ele viu que essa era uma oportunidade propícia para ele tentar Jesus, para que Jesus pudesse desistir do plano da salvação, desistir da missão, desistir,
sabe de me salvar e salvar a você e voltar para o céu. Por isso ele foi lá tentar Jesus. E você conhece ali as tentações. Não vamos entrar em detalhe, porque o ponto aqui é outro. Ok? Muito bem. Jesus foi ungido, tá? Quando ele foi batizado no ano 27. Então, de 457 a.C. até o ano 27, quando Jesus foi batizado, queridos, passou aqui 7 semanas e mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então, das 70 de oportunidade que foi dado para o povo judeu, quantas semanas sobrou? Apenas uma. Agora vamos ver o verso 26, o que o anjo continua explicando. Ele diz assim, ó, depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, desolação, né, foram determinadas. Então aqui, o anjo deixou claro que depois da unção de Jesus, depois do batismo de Jesus, tá, haveria mais apenas uma semana e na metade desta semana, o ungido seria morto. Então, dos 490 anos, das 70 semanas, queridos, restava apenas aqui 7 anos. E na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, a missão de Jesus do ano 27 durou apenas, queridos, 3 anos e meio. Foi a missão de Jesus. Jesus saiu, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus fez os coxos andar, os surdos ouvir, cegos enxergar, sabe, leprosos ser purificados. Então, Jesus, por 3 anos e meio, ele cumpriu esta missão. Tá? Metade da semana, contexto profético. Diz o texto aqui no verso 26 que o ungido seria morto. Tá? Seria morto por o quê? Por um príncipe, né? Estrangeiro. Quem é esse príncipe? Jesus foi condenado e foi morto, queridos, quando o povo judeu, tá, era governado por Roma, tá? Os príncipes romanos que naquele momento governavam os judeus. E então Jesus foi condenado, né, por essa nação, por esse povo, e Jesus foi morto. Tá? Quanto tempo sobrou das 70 semanas, já que passou aqui 69 semanas e mais metade? Apenas metade. Então, a profecia que está dizendo, queridos, conforme o anjo está dizendo, tá? Que o povo desse principados, desse príncipe, né? Gentios, eles destruiriam Jerusalém. Tá? Lembra quando Jesus estava saindo do templo, que os discípulos, admirados pelos aquele lindo templo, eles dizem para Jesus, olha, Senhor, que coisa mais preciosa, que coisa mais linda, uma das 7 maravilhas daqueles dias. Porém, Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não vai ser derribada. Jesus já estava profetizando exatamente o que ia acontecer depois da sua morte. Jerusalém seria invadida, a nação judaica seria invadida, destruída, o templo acabaria, cairia, viraria pó. Entendeu? Pois é. Agora, queridos, aqui no verso 27, diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então aqui o anjo diz assim, na metade desta semana, da última semana das 70, então o Messias ungido será morto, mas ele fará uma firme aliança. Então nós seríamos salvos para toda a eternidade, queridos, pelo sacrifício feito por Cristo Jesus. Tá? Jesus morreria. E diz aqui, queridos, que deixaria de existir o sacrifício. O
sacrifício de animais, o sacrifício de cordeiro, como era feito naqueles dias. Porque o véu do templo, naquela tarde de sexta-feira, rasgou de alto a baixo. Tá? E o santuário, aquele santuário deixou de existir. Terminou. Não mais era necessário um animal morrer para simbolizar a vinda do Messias, porque o verdadeiro cordeiro havia chegado. Jesus havia chegado. Então, queridos, restou apenas aqui metade de uma semana, mais 3 anos e meio de oportunidade para o povo judeu. Queridos, o primeiro mártir cristão que morreu por amor ao Evangelho de Cristo foi dali 3 anos e meio depois que Jesus morreu e ressuscitou. Chamado Estevão, que foi apedrejado, um diácono fiel seguidor de Cristo. Naquele dia, quando aqueles servos do Senhor foram apedrejados por causa da sua fidelidade, terminou as 70 semanas, 490 anos dada de oportunidade para o povo judeu como uma nação santa, povo adquirido, escolhido por Deus. E agora, queridos, essa oportunidade, esse privilégio de levar esta mensagem, pregar este evangelho, levar a todo mundo, Deus passou para mim, passou para você. Você e eu fomos chamados por Cristo Jesus. E Jesus disse, você é meu servo, você faz parte do meu povo adquirido, nação santa. Não que nós somos melhores do que os outros. Ninguém que é cristão é um melhor do que o outro. Mas temos esse privilégio de sermos chamados para uma missão específica. Uma missão especial. Entendeu? Pois é. Então, queridos, aqui nós entendemos, pela graça de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, a importância desta oportunidade que foi dada para o povo judeu. Quanto tempo Deus deu de oportunidade, não é verdade? Agora eu quero dizer para você e terminar esta lição. Deus tem dado oportunidade para mim e para você. Muitas oportunidades. Agora, queridos, você tem aproveitado esse tempo, essa oportunidade? Você sabe até quando vai essa oportunidade para você? Eu não sei até quando vai para mim. Pode ser que termina hoje. A partir do momento que eu e você fechar os olhos para a morte, terminou a oportunidade. Terminou o tempo da graça. Se eu estiver salvo, se você estiver salvo, está tudo certo. Se estivermos perdidos, não tem mais o que fazer. Assim como terminou esse tempo de graça para a nação do povo de Israel, Deus tem me dado uma oportunidade de tempo e para você também. Quero dizer para você que esse é o momento de tomarmos a nossa decisão. Não podemos deixar para tanto tempo. Deixar para amanhã, para depois, para não sei que dia, porque isso pode terminar logo. E assim como o povo de Israel perdeu esse privilégio como uma nação, eu e você podemos perder também. Aproveite essa oportunidade agora, nesse momento, e diga para Jesus, Senhor, eu quero te servir, eu quero conhecer o Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero andar na luz da tua palavra. Jesus salva todas as pessoas. Jesus ama o povo de Israel. Ele quer salvar a todos. Como um indivíduo, qualquer um que se converter, ele está de braços abertos. Agora, como uma nação escolhida por Deus, separada, terminou ali. Acabou. Acabou o tempo. Não deixe esse tempo para terminar para você. Diga sim para Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Até a nossa próxima lição. Se Deus quiser. Quero dizer para você que será muito importante. Fica com Deus.